Bem, pessoal, dando prosseguimento à nossa matéria aqui, né, máquinas, especificamente máquinas 1, após a gente ter estudado os princípios do eletromagnetismo como introdução, agora a gente vai passar para a matéria seguinte, que começaremos hoje por transformadores, especificamente transformador monofásico. Então, a partir de agora, a gente vai estudar máquinas estáticas, né, que são transformadores, e para depois a gente chegar até máquinas motrizes, motores elétricos, e para a gente poder dar seguimento aí ao nosso objeto de estudo. Bem, vamos lá. Bem, vamos à nossa aqui introdução. O primeiro equipamento a ser estudado, como eu falei, transformadores são largamente empregados na vida moderna, tanto nas indústrias como no comércio. A distribuição de energia nas residências é o transformador. Muitas vezes a aplicação a que ele se destina acompanha o nome, como por exemplo, transformador de medição, transformador de corrente, transformador de radiofrequência, transformador de pulso, etc. Além disso, o transformador ele pode ser isolador ou não. Bom, nesse capítulo que a gente vai estudar aqui é o transformador monofásico e com ênfase nos dois enrolamentos, né? Os enrolamentos primários e o enrolamento secundário. E depois a gente vai dando seguimento até chegar às partes mais, digamos assim, mais complexas. Bom, então vamos lá. Um transformador, vamos aqui dar uma definição. O que é um transformador? Bom, um transformador é um equipamento utilizado para redução ou aumento de tensão. Segundo esta aplicabilidade, ele pode ser definido como transformador abaixador ou elevador de tensão. Muito bem. Então, a gente já deu para perceber aqui que um transformador é uma máquina, não é? E ele tanto pode ser utilizado para aumentar como para abaixar a tensão aplicada. Ele pode ser definido como abaixador e elevador de tensão. Um transformador é constituído normalmente de um enrolamento primário, em que aplicamos a tensão de entrada, e um enrolamento secundário, em que obtemos a tensão de saída desejada. E um caminho otimizado para o fluxo magnético, que é a grande responsável pela transformação. Então aí já temos, basicamente, a primeira definição de um transformador, e vamos aqui dar seguimento. Bom, a gente vai observar aqui que o transformador ele vai partir dos princípios que a gente estudou do eletromagnetismo. Por quê? Porque tudo vai depender do fluxo magnético. Como vocês podem observar, nós temos dois enrolamentos no transformador. O enrolamento primário, então aqui nós temos o fio. Esse fio ele é enrolado no núcleo e ele não tem contato com os fios do enrolamento secundário. Então, o que vai fazer o nosso objetivo seria a indução magnética. Vocês estão lembrados daquele sentido, né? Do polo, polo norte, polo sul, tudo a isso iremos aplicar agora o nosso estudo do fluxo magnético. Então aqui nessa figura, observamos que temos
o enrolamento primário, enrolamento secundário, e aqui o fluxo magnético na figura foi representado com apenas um sentido, mas ele acompanha sempre o sentido imposto pela tensão aplicada ao primário. E isso é muito importante. Bom, então a tensão, quando se diz primário, é onde a gente vai injetar a nossa tensão elétrica aqui. O secundário é onde iremos obter a transformação desta tensão que está sendo injetada no enrolamento primário. Antes de passarmos à frente, vamos tentar aqui dar um exemplo prático para a gente já entrar no entendimento. Por exemplo, imagine esse transformador aqui de tensão primário de 220 e secundário de 110 volts. Então, na medida que nós aplicarmos 110, ou melhor, 220 na tensão de primário, haverá uma atuação magnética, né, aqui nesse núcleo de ferro. Ele vai induzir um campo magnético, e isso gera uma transformação através do fluxo magnético para que na tensão de secundário eu tenha essa redução. Então aqui eu teria os 110 volts da transformação. Então esse é um princípio básico de primário e secundário. Agora, se o primário, no caso, fosse 110 volts e aqui o secundário fosse 220, então eu teria que aplicar aqui 110 no primário e teria 220 no secundário. Até aí, tudo bem, né? Então vamos lá. Bem, aqui nos diz que o funcionamento do transformador baseia-se nos fundamentos do eletromagnetismo, especialmente os estudados por Faraday e Lenz. Constata-se que, ao movimentar um campo magnético diante de um condutor, surge uma corrente induzida. Isso, em outras palavras, um campo magnético variável produz um fluxo magnético variável, que é responsável pela corrente induzida. Bom, vamos novamente voltar aqui aos princípios estudados por Faraday e Lenz. Lembram que, de início, os estudos diziam que o seguinte: se nós tivéssemos aqui uma indução magnética, né, num campo qualquer, e imagina se nós pegarmos aqui um ímã, né, um ímã polarizado, com polo norte ou sul, e colocarmos aqui no meio desse fluxo magnético, com atração ou repulsão, seja lá o que for. Se nós pudéssemos medir aqui, né, com um voltímetro, ou galvanômetro, como queiram, vocês lembram que nas aulas anteriores a gente citou um exemplo do galvanômetro, que na realidade ele é um voltímetro, né? É um microvoltímetro que ele vai medir sinais de tensão elétrica. Ora, se eu simular aqui com o núcleo atraindo ou repulsando no centro desse núcleo, eu vou ter aqui uma tensão elétrica. Então esse foi o princípio dos estudos do Faraday e do Lenz. Ora, e também eles chegaram à conclusão da seguinte forma: ora, mas se eu colocando o ímã aqui no meio, eu gero uma tensão nas pontas, se eu jogar uma tensão nessa ponta aqui, eu também vou ter um núcleo magnetizado aqui no meio, certo? Perfeito. E esse núcleo magnetizado aqui no meio também vai magnetizar o lado de cá. Magnetizando também o núcleo de ferro por inteiro, de acordo com o campo magnético do norte para o sul, seja como for. Então, se eu jogar uma tensão aqui, eu crio um campo magnético aqui nesse núcleo que vai induzir esta bobina que está aqui e eu vou ter uma tensão de secundário, tensão essa diferente da tensão de primário.
Por que diferente? Vai variar muito o número de voltas que eu dou aqui, tecnicamente chamadas de espiras. Ok? Então, de acordo com o número de espiras que for assentada no secundário, eu vou ter uma tensão proporcional àquela aplicada no primário. Exemplo, eu posso aplicar aqui 220 volts, ter um determinado número de espiras para eu ter 110. Eu posso aplicar novamente aqui 220 volts e ter um número de espiras adequado para 24 volts, 36 volts, 48 volts, 100 volts, enfim. De acordo com o número de espiras, a gente vai ter uma tensão transformada. De acordo com a tensão aplicada no primário, essa tensão que passa por um fluxo magnético, induz ao secundário a tensão transformada. Entendido? Então vamos à frente. Bom, de imediato, não conseguimos ligar o fundamento eletromagnético ao transformador da figura 2.1. Mas se fizermos algumas observações, chegaremos a uma conclusão satisfatória. Primeiramente, observe que o primário e o secundário são duas bobinas com núcleo comum. Isso eu acabei de mostrar. Se são bobinas, se alimentarmos o primário ou o secundário, seja como for, com sua respectiva tensão nominal, teremos um fluxo magnético no núcleo de ferro. Se a fonte utilizada para a alimentação do primário, por exemplo, for de corrente contínua, não teremos uma transformação de tensão constante no secundário, pois o fluxo magnético gerado pela corrente contínua não é variável ao longo do tempo. Bem, boa afirmação aqui. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo e fazer esse estudo quanto às correntes. O porquê que não conseguimos com corrente contínua, corrente contínua, eu vou novamente aqui ratificar, aquela corrente que ela não tem frequência, ela não tem ciclagem, é aquela tensão fixa que encontramos em baterias, pilhas, não é? Não é essa tensão alternada que nós temos na nossa casa. E por que nesse caso aqui, torna-se praticamente inviável a utilização da corrente contínua? Porque ela não tem pulso, porque ela não tem frequência. Ela não consegue magnetizar esse fluxo magnético que está aqui, de forma a fazer esta procura de polaridade com ciclos. Por isso que em corrente contínua, gente, que isso fique bem enfatizado com vocês, nós não conseguimos transformar utilizando esse princípio. Ou seja, em corrente contínua, CC, nós não conseguimos ligar um transformador em corrente contínua, porque o transformador só funciona em corrente alternada. Para se reduzir uma tensão em corrente contínua, nós temos que utilizar um outro, digamos assim, recurso, Por exemplo, se você quer reduzir uma tensão de 127 volts para 12 volts em corrente contínua, você não vai utilizar um transformador. Você vai utilizar um resistor. Aí sim, uma resistência, ela sim é capaz de diminuir essa tensão contínua. Por quê? Porque a resistência, ela vai obedecer a um fluxo único, a um segmento reto. E como a corrente contínua, ela não tem ondas, ela não tem a frequência, ela não consegue estabelecer o fluxo magnético necessário a essa transformação. Então, essa afirmação que nós temos aqui na frente, ela é importante porque nós precisamos de frequência.
Então, corrente contínua, elas não têm frequência. Então, a gente não consegue, de forma alguma, uma transformação correta utilizando corrente contínua e só corrente alternada. Bom, só aqui ratificando, se a fonte utilizada para alimentação do primário, por exemplo, for de corrente contínua, não teremos uma transformação de tensão constante no secundário, pois o fluxo magnético gerado pela corrente contínua não é variável ao longo do tempo. Se alimentarmos o primário com tensão alternada, ele produz um fluxo magnético variável, já que a nossa corrente alternada ela oscila em 60 Hz. Então, Hertz é uma unidade de frequência. Então, qualquer aparelhinho que a gente tenha oportunidade de observar na nossa residência ou em qualquer local, qualquer aparelho eletrodoméstico que a gente compra, a gente vai observar lá a tensão 127, 220 volts e 60 Hz. Quando vocês verem Hertz, aqui no Brasil a nossa frequência é 60, né? 60 Hz. Quando a gente observar Hertz, corrente alternada. Corrente contínua não tem frequência, não tem ciclagem. Então vocês não vão ver nada relativo a Hertz quando se tratar de corrente contínua. Então, se a nossa corrente ela oscila em 60 ciclos ou 60 Hz, esse fluxo magnético variável, ao agir no interior do núcleo, atinge o secundário, provocando um aparecimento de uma tensão alternada nesse enrolamento, por conta do fluxo magnético variável. E aí nós chamamos de tensão induzida. Então é interessante, né, nós termos essa noção de que a tensão de secundário é chamada de uma tensão induzida, ou seja, ela recebeu uma indução, aquela tensão que foi, podemos dizer assim, não é bem criada, né? Porque criada se surgisse do nada, mas ela foi induzida. Ela foi uma transformação de um campo elétrico, vamos voltar na nossa figurinha lá inicial. Então, olha só as etapas da transformação. Aqui foi recebida uma tensão elétrica, essa tensão elétrica foi transformada em um campo magnético através do fluxo magnético no núcleo de ferro. Então, aqui dentro, se nós pudéssemos observar, né, a olho nu, aquelas limárias, lembram? Que a gente estudou lá no eletromagnetismo, elas ficaram circulando aqui. Essas, entre aspas, limárias induziram um campo magnético aqui nesses fios. Então, ou seja, olha aqui o inverso do trabalho. Primeiro, tensão elétrica transformada em campo magnético, depois campo magnético transformada em tensão elétrica. Outra coisa importante é que o primário, as bobinas de primário, não têm ligação por fios ao secundário, ok? O que faz a indução é o fluxo magnético. O que faz a ligação é o fluxo magnético. Ou seja, se nós pegarmos um transformador desligado, desenergizado, pegarmos um instrumento de continuidade, colocarmos uma ponta aqui, outra ponta aqui, nós veríamos que não tem continuidade. Ou seja, primário é totalmente separado do secundário. Perfeito? Positivo. Então vamos lá. Vamos à frente. Bom, se
alimentarmos o primário com tensão alternada, lógico, né? Ele produz um fluxo magnético variável, já que a corrente alternada oscila em 60 ciclos. Isso já foi falado. Esse fluxo magnético variável, ao agir no interior do núcleo, atinge o secundário, provocando o aparecimento de uma tensão alternada nesse enrolamento por conta da indução magnética. E a tensão que aparece no secundário, por conta do fluxo magnético variável gerado pelo primário, recebe o nome de tensão induzida. Bom, isso nós acabamos de falar. Então vamos lá à frente. Então a tensão induzida é sempre proporcional ao número de espiras da bobina e de acordo com a indução magnética que a provocou, podendo ser calculada pela relação de um transformador a seguir. Bom, vamos lá. A tensão de primário sobre a tensão de secundário é igual a o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, essa diferença é uma relação matemática. Então, se eu tenho um número de espiras de primário, o número de tensão de primário, por exemplo, eu tenho 220 volts de tensão de primário. Como exemplo, tá, gente? E eu tenho aqui a tensão de secundário de 110. Para a gente arredondar matematicamente. Então, no caso, se eu dividir 220 por 110, eu vou ter 2, certo? Então, eu estou na metade. Então, o número de espiras aqui também vai ter que obedecer à mesma proporção. Lógico, esse cálculo de espiras é um cálculo diferente, um cálculo de fabricação. Mas, a grosso modo, se eu tenho aqui 1.200 espiras de primário, para eu ter a metade da tensão no secundário, eu vou ter que ter a metade do número de espiras. Então, eu vou ter que ter 600 espiras no secundário. Então, se eu tenho 1.200 espiras aqui, o espira, gente, é aquelas voltinhas, tá? Cada número de volta que se dá ali, tecnicamente chamamos de espira. Então, quando se dá uma volta, vamos voltar lá na nossa figurinha novamente, para a gente não deixar muita dúvida. Então, cada volta dessa que a gente dá aqui, ó, em volta do núcleo, é uma espira. Então, significa que a proporção é de acordo ao número de espiras. Então, se eu tenho aqui 110 espiras, 110 espiras, e aqui eu vou ter 55 espiras. Significa que a tensão que eu colocar aqui, eu vou ter a metade do lado de cá. Entendido? Voltando àquela formulazinha prática que vimos aqui. Então, a fórmula de tensão de primário sobre secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, perfeito. Então, analisando a equação, podemos concluir que quanto maior o número de espiras, maior a tensão. Perfeito? Ora, se eu tenho que ter aqui uma tensão de primário mais espiras do que a tensão de secundário, então a gente conclui que quanto maior o número de espiras, maior é a tensão. Se não temos o número de espiras dos enrolamentos, podemos calcular o número de espiras do primário com essa equação aqui. Ela é um pouquinho complicada, porque é uma fórmula mais indicada à fabricação. Isso vai variar de acordo com o material, que é o silício, que é o núcleo de ferro. Então, a gente tem aqui, nessa forma, que é o núcleo adequado ao número de espiras, que seria a tensão de primário, vezes esse número aqui bilionário,
sobre 4,44, que é uma constante, vezes a frequência, que é 60 ciclos, vezes a seção líquida do núcleo, vezes a densidade magnética do núcleo Gauss. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas que cálculo complicado. Esse é um cálculo mais indicado à fabricação, né? É um cálculo que a engenharia de fabricação de transformadores, elas utilizam de acordo com o objeto de fabricação. Eles têm uma tabela, por exemplo, a gente vai fabricar aqui um transformador de 10.000 volts para 220. Ótimo. Então, se sabe que vai se utilizar o número X de espiras, né? E de acordo com a frequência, com a seção líquida no núcleo, com a densidade magnética, de acordo com o material. Quer dizer, 8.000 para 2% de silício, 10.000 para 3% de silício, 12.000 para 4% de silício. Então tem toda uma fórmula de fabricação para se calcular o número de espiras que se utiliza na fabricação de um transformador. Então aqui ainda tem uma nota, a equação está adaptada para receber Gauss em centímetro cúbico, que são encontradas em tabelas em chapa para núcleo, por isso a quantia bilionária que a gente colocou ali. Bom, eu não gostaria muito de enfatizar essa parte aqui, porque é uma parte muito indicada para fabricação, né? Mas a gente está tendo assim uma noção, né, de como é feita essa relação entre o número de espiras e a tensão aplicada no transformador. Então nós podemos concluir que o transformador não funciona em corrente contínua. Gravem bem isso aqui. Podemos concluir que transformador não funciona em corrente contínua. Podemos concluir que transformador não funciona em corrente contínua. Fato. Pois precisamos de um fluxo magnético variável. Portanto, é preciso alimentá-lo sempre com corrente alternada. Então, transformador não funciona em corrente contínua, somente em corrente alternada. Então, a relação entre número de espiras e tensão é diretamente proporcional à relação entre número de espiras e corrente. É inversamente proporcional. A relação entre corrente e tensão está associada à potência aparente do transformador. Então, a gente já vai entrar aí numa outra variante, né, que já se fala em corrente. Então, a gente já vai considerar aí, nessa figura que está aqui, não é? A gente já tem uma outra visão da coisa. Então, temos aqui um transformador, né? Então, para o secundário, a gente já tem aqui que U vezes I. Podemos dizer aqui que U vezes I, a gente vai ter uma forma de potência. Vamos estudar mais um pouquinho à frente aqui, mas vamos lá. Então, aqui, primário, né? Aqui, gente, se vocês forem observando, só vai cada vez mais adicionando alguma coisa àquele primeiro desenho que a gente teve lá. Então, a gente vai dando exemplos aqui. Lá no primeiro desenho, a gente só tinha aqui, não tínhamos cargas no secundário. Agora a gente já começa a botar aqui uma resistência no secundário. E aqui, esse símbolo aqui é uma tensão aplicada, né? Então, eu tenho aqui uma tensão aplicada no primário. Aí eu tenho aqui as bobinas, né, ou espiras. As saídas do secundário. E aqui eu tenho a carga, né, que seria aqui uma resistência. E aqui eu tenho uma corrente de secundário e aqui uma corrente de primário. Aí a pergunta é, se eu tenho aqui um primário de 127 volts, né,
e eu tenho um secundário de 24. Lógico que a corrente de primário será menor do que a corrente de secundário. Por quê? Agora vamos voltar aqui. A relação entre número de espiras e tensão é diretamente proporcional à relação entre número de espiras e corrente. Por quê? Porque ela é inversamente proporcional. Então vamos lá. Se a gente pegou naquela primeira imagem lá que o número de espiras aqui é proporcional à tensão de primário, então significa que se eu tenho aqui 220 volts e aqui 127 volts, o que significa? Que eu tenho mais espiras, né? Que a espiras é proporcional à tensão. Então, quanto maior for a tensão, maior é o número de espira. Aqui a tensão de saída é menor, eu vou ter menos espira. Mas a corrente é inversamente proporcional, ou seja, diferente. Então, se aqui eu tenho tensão maior, né, mais espiras, eu tenho corrente menor. E se aqui eu tenho tensão menor, menos espiras, corrente é maior. Complicado? Não é complicado. Não é porque a gente vai entender um cálculo que, se a gente for aplicar a lei de Ohms, a gente vai ver que o cálculo da corrente, né, é proporcional à potência e tensão. Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui esse transformador, é uma pena que agora eu não possa pegar a caneta e fazer aquele cálculo para vocês. Mas vai isso aí para próximas aulas práticas que com certeza teremos. Então vocês podem colocar aí na cabeça de vocês o seguinte: potência, né? Quando se fala em potência de transformador, dessa máquina aqui, nós usamos uma unidade chamada volt-ampere, VA. Então, para um exemplo, imagina que esse trafo, esse transformador aqui, seja de 100 VA. 100 VA. Perfeitamente. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma tensão de primário de 48 volts e uma de secundário de 24 volts. Então, como é que eu vou saber a corrente de primário e como é que eu vou saber a corrente de secundário? Muito simples. Vou pegar o 100 aqui. Vamos tentar abreviar o exemplo. Tá? 100 dividido pela tensão do primário. 100 dividido pela tensão do secundário. Então, a gente vai chegar até aquele exemplo que eu dei para vocês, de que a corrente elétrica é inversamente proporcional ao número de espiras. Por quê? Porque, conforme eu falei para vocês, se aqui dá 100 VA e o primário tem 48 volts, como eu vou saber a corrente? Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou pegar 100, né, que é aqui, vou dividir por 48. 100 dividido por 48, eu vou chegar até o número de... Vamos lá? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui a calculadora para a tela, para que vocês vejam melhor. Bem, eu não consegui aqui, mas vocês me ajudem aí, vocês podem fazer aí direto na calculadora de vocês. Então vamos lá, 100 dividido por 24, né? Que seria aqui, ou melhor, 100 dividido por 48, que seria a minha tensão de primário. Então 100 dividido por 48 vai dar aí 2,08. Então seria a corrente de primário 2,08, ok? Agora vamos pegar o mesmo 100 aqui, que é a potência, né, que é 100 VA, vamos dividir pela tensão de secundário, que seria 24 volts. Aí eu já vou ter 4,16
amperes. Então, olha só a diferença, que é totalmente inversa, proporcionalmente. Significa que a corrente de secundário é maior do que de primário. Por isso é que se diz que a corrente é inversamente proporcional ao número de espiras e a tensão. Vou repetir aqui, para a gente enfatizar isso aqui, que eu sei que é um pouquinho complicado. Vamos lá. Tensão de primário, eu tenho aqui o número relativo de espiras. Então, significa que, para uma relação de tensão de primário de 48 volts, se eu tenho aqui 50 espiras e aqui eu tenho 25 espiras, significa que eu tenho uma relação de 50%. Ou seja, a metade de espiras desse aqui. Então, se eu tenho 48 aqui, aqui eu vou ter 24 volts. Por quê? Porque eu tenho a metade das espiras aqui no secundário das espiras que eu tenho do primário, certo? Então, a tensão de primário é proporcional ao número de espiras. A tensão de secundário também é proporcional ao número de espiras. Ou seja, quanto mais espiras eu colocar aqui no secundário, ela é proporcional ao primário. Vamos novamente a um cálculo. Tensão de primário, 48 volts. Quantas espiras a gente vai ter aqui? Eu fiz o cálculo e cheguei à conclusão que 48 espiras. Aí eu dou 48 voltas aqui. Aí eu pego o mesmo fio e dou 24 voltas aqui. Eu vou ter 24 volts. Certo? E se eu desse 48 voltas aqui? Teria 48. 48 para 48. Aí seria um transformador, digamos assim, isolador. Ele não teria transformação nenhuma. 48 espiras aqui e aqui também 48. Então ele não teria. Mas no nosso caso aqui, 48 espiras no primário e 24 espiras no secundário. Então eu tenho 48 volts aqui e aqui eu tenho 24. Até aí, ok. Então é proporcional. Agora, quando se fala em corrente elétrica, é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o número de espiras e quanto maior for a tensão aplicada, menor vai ser a corrente elétrica. Quanto maior for o número de espiras, maior for a tensão, menor vai ser a corrente elétrica. Então vamos lá fazer essa proporção. Dei o exemplo de 100 VA, a potência. A potência aqui no exemplo que eu dei do transformador. Então qual é o cálculo para a gente saber a corrente? O cálculo é o mesmo, potência sobre tensão é igual a corrente. Então, vamos pegar aqui o 100, vamos dividir por 48. Vai dar aí 2 pontos alguma coisa de ampere. Pego o mesmo 100, vou dividir por 24. Vai dar 4 alguma coisa de ampere. Então, essa teoria é correta, não é? Quanto maior for a tensão, menor a corrente. Primário, 48 volts, corrente, 2 amperes. Secundário, 24 volts, corrente, 4 amperes. Então, essa proporcionalidade é que nos dá a tal diferença de corrente entre primário e o secundário. Bom, passando essa parte, nós chegaremos aos tipos de núcleo. Os 2 tipos de núcleo mais utilizados em transformadores monofásicos são os núcleos chamados envolventes em anel, ou core. E núcleo envolvido, que é o shell, ou encoraçado. Essa figurinha aqui, quem nunca teve a curiosidade, de pegar um transformadorzinho pequeno, abrir para ver como funciona por dentro, Então, esse é o princípio básico, Então, você tem aqui
é o núcleo seccionado, né, que representa como ele foi construído com várias chapas finas de ferro-silício. Então, esse núcleo ele é forjado com várias placas que vão se juntando de acordo com o cálculo em ferro-silício. Existem transformadores especiais com outras formas de núcleo. Por exemplo, transformadores de isolação com núcleo em toroide. Mas para a construção de transformadores de núcleo envolvido ou envolvente, normalmente são utilizadas as chapas, conforme nós podemos ver na figura aqui. Então, essas chapas elas são todas elas padronizadas e juntando, né? As chapas são fabricadas segundo as dimensões apresentadas, cujos valores têm uma tabela. Essa tabela, novamente, está aqui as tabelas, é uma tabela mais dedicada à fabricação e não propriamente ao nosso objeto de estudo. Uma tabela específica para fabricante, de acordo com a potência, como vocês podem ver aqui, a potência em VA, 50 VA, 100 VA, 150, 250, 500, 1000. Isso, para cada tipo de potência, tem um determinado tipo de chapa, determinado tipo de espessura, conforme aqui nós temos o cálculo. Então é um cálculo bem refinado para um projeto de construção de um transformador. Então um projeto de construção de um transformador, ele obedece a determinado tipo de cálculo de espessura e de quantidade de chapa para que atinja o valor desejado. Bem, então, na próxima a gente vai entrar em correntes parasitas, né, que são correntes geradas pelo fluxo magnético. Nem tudo são flores, conforme está aqui no nosso texto. O mesmo fluxo magnético variável, que ele é responsável pela tensão no secundário, traz com ele alguns efeitos indesejados desse tipo de máquina. Então, nós temos aí algumas perdas, nós temos correntes induzidas no ferro que produzem campo magnético contrário ao campo que deu origem a essas correntes. E aí a gente vai estudar ainda o que isso traz de malefício à instalação, já começando primeiro com as correntes chamadas parasitas.